colegas, caro José Eduardo Franco, meu companheiro, enfim, desta grande aventura. Prometo ser breve, a hora já vai longa, mas naturalmente é com grande alegria que chegamos ao fim de um percurso muito difícil, mas foi também um percurso que nos deu um prazer enorme fazer, porque não só do ponto de vista humano, pela concentração centrípeta de vontades, pela pluralidade de intervenções, pela confluência de instituições, enfim, já foram aqui exibidas no filme, eu renovo os agradecimentos que o meu colega José Eduardo Franco fez aqui, mas destaco que entre as universidades portuguesas, desde o Minho até Lisboa, passando pelo Porto, Aveiro, Coimbra, estiveram presentes, as universidades brasileiras que nos deram a mão e que foram um importante incentivo, dada a experiência e competência neste domínio, desde Santa Catarina, no sul do Brasil, até a Amazónia, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, entrando em Minas Gerais, pela Uberlândia, pois daí vieram colegas e instituições que nos ajudaram para lidar com o que o professor João Adolfo Hansen, quando há 2 anos aqui fizemos a apresentação deste projeto, com esta sala cheia, para lidarmos com o que João Adolfo Hansen dizia, era uma tempestade de homem, um meteorito que nos chegou de uma galáxia que já perdemos. E foi também por esse lado, não só por o lado humano, do convívio e da experiência científica, cruzamento de métodos, de saberes e de interdisciplinariedades que se cruzaram aqui na Universidade de Lisboa, no polo interdisciplinar. Quero agradecer também ao Sr. Reitor a disponibilidade desse espaço, também ao professor António Nova, lidarmos com este homem que, por outro lado, o privilégio de estudar o pensamento de Vieira, um homem que soube metaforizar a vida, propondo-nos as imagens da vida como um jogo, como um teatro, como um labirinto, como um torto contínuo que nos impõe ou arrasta num movimento, numa transitividade incessante entre substância, circunstância, essência, aparência, ciência, opinião, entre a realidade que a experiência permite construir e aquilo que ele designava o seu próprio sonho, a sua própria loucura, embora sem nunca perder a estabilidade de um referencial ético. Um homem que estimou não apenas a eternidade, mas também o tempo e a história, e que por isso se lançou num grande projeto de justiça e paz universais, por esta ordem, como diz o meu colega e sublinhou o meu colega Viriato, não ao contrário, paz e justiça. Primeiro a justiça, depois a paz, porque a política não está autonomizada perante a ética, e porque a ideia dele para fundar, a ideia central, e que acompanhamos em todos os domínios, seja nas cartas, seja nos sermões, seja nos textos políticos, seja sobretudo nos textos proféticos, que foi aquela que especificamente coordenei, a ideia central que percorre todo o pensamento de Vieira, todas as suas páginas, é a de que o homem ganhou mais pelo sangue ou pelo sacrifício de Cristo do que perdeu pelo pecado de Adão. E gostava Vieira de citar um texto bíblico, São João, quando Cristo diz: eu vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. A ideia dele é que essa abundância de vida, esse acréscimo do que ganhamos por esse sacrifício em relação ao pecado cometido, ainda se não tinha realizado. E daí a esperança. Vieira foi de facto um autor a ideia da esperança, não as esperanças que matam, que estão distantes, mas as esperanças que dão vida, porque estão próximas. E porque estão próximas, empenhou-se. Não se demitiu, não foi, como ele dizia, um orador mudo. Havia oradores mudos, mas não era o caso dele e fazia questão de o dizer. E, portanto, embrenhou-se na vida. Não foi um académico, como sabem, mas foi um peregrino. Não escreveu no cubículo, mas, como dizia, à face do mundo. E, portanto, assumiu esse imperativo de viver o cristianismo em todas as esferas da vida. Corpo e espírito, homem e sociedade, reino e império. E como tinha uma experiência de peregrino,
conhecia a grandeza do mundo e sabia também que importa respeitar, sob esse ponto essa pedra angular da catedral que é Cristo, sob o manto de Cristo, respeitar as diversidades dos ritos, das tradições, no tronco que dá a firmeza à doutrina cristã, que era e no fundo constituía a sua opção pela verdade, ter a tolerância e a grandeza de ferir esse tronco e nele enxertar a semente da diversidade dos povos, para que esse cristianismo pudesse dar frutos mais copiosos. Termino lendo um texto de uma das introduções que escrevi para esta obra, porque esse era um grande sonho, era um grande projeto, não uma utopia, porque ele acreditava firmemente na realização desse projeto, utopia pelo menos no sentido etimológico do termo, mas de Fernando Pessoa, que foi aqui citado pelo meu colega Carlos Reis várias vezes. Fernando Pessoa, que também almejava um quinto império, diferente do de Vieira, mas que se lhe poderia aplicar plenamente. E diz assim Pessoa: o esforço de um alto propósito é, de per si, um resultado desse alto propósito. O que se nos acrescenta de grande, por pensarmos sempre em grandes coisas, é o primeiro efeito dessas grandes coisas. Não se poderá dizer que nunca se realiza um alto propósito, se ele chega a ser um alto propósito. Já com o selo, em certo modo, se realizou. Pois, muito obrigado.